Pessoal, boa noite. É uma alegria, um privilégio para mim, uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, isso não estava no meu programa, na minha agenda, mas eu creio que estava na agenda de Deus. Amém? E o pastor Harini, a pastora Carmen, a família toda, são nossos amigos, irmãos, e a gente tem um carinho especial por eles, e quando ele me convidou para estar aqui, eu fiquei bem feliz de conhecer vocês, porque vocês são diferenciados. Eu contei 13 que levantou. Obrigado pela motivação, meu Deus. Estou brincando. Então, o meu nome é Jairo Gavin, eu sou pastor há alguns anos, 40 anos só. Eu comecei bem jovem e quando eu volto, a minha memória volta ao passado, em todos os caminhos que eu trilhei, pregando o Evangelho, servindo a Deus, eu faria tudo de novo, porque realmente vale a pena. Eu tenho uma família linda, uma família abençoada, eu só tenho uma foto da minha esposa, eu e minha esposa aqui, e na verdade, aí está ela, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma guerreira, que é uma coluna do meu lado, mas eu digo uma coluna de um palácio, né? Bem bonita, bem polida. E eu tenho mais 3 filhos, um adotivo, filho do coração, que está em Florianópolis com meu filho que é pastor na capital, e a minha filha Daniela assumiu a titularidade da igreja, com 23 anos, casada, meu genro, uma grande bênção. E eu tenho a Fernanda com 14 anos, que é líder de célula e também ministra no louvor. Mas acima de tudo, nós temos o Espírito Santo, temos Jesus, e com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? E eu estou muito feliz. Nós, este ano, vamos alcançar, se Deus quiser, antes do fim do ano, 1000 células, e a gente está trabalhando focado para salvar a cidade, salvar vidas. Bom, eu quero falar com vocês, eu vou antes fazer uma oração, e eu quero ficar bem tranquilo. Eu não sou um grande pregador, eu mais vou conversar com vocês, contar algumas experiências, e eu espero que isso ajude você, que o Espírito Santo toque na tua vida, que Deus fale ao teu coração, que Ele ministre para que você seja muito mais abençoado do que você é hoje. Incline a tua fronte, feche os teus olhos e faça um pedido para Deus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com o teu povo, com os teus filhos, Senhor. E eu te agradeço e eu me coloco em tuas mãos. Espírito Santo, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, mas também o nosso mestre. Só o Senhor convence o homem, só o Senhor faz milagres, só o Senhor opera maravilhas. E eu quero te pedir que o Senhor venha e ocupe o teu lugar na minha vida realmente, porque sem o Senhor nós não podemos realizar nada. Eu peço isso em nome de Jesus, e eu estou em tuas mãos, submisso inteiramente, Senhor. E eu dou a ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém e amém. Diga graças a Deus. Diga pastor Jairo. Diga estamos juntos. Você vai ouvir, eu vou contar algumas experiências aqui, e eu quero começar com uma ideia principal. Dá para colocar aqui aquela imagem, conexão. Eu vou pegar esse temazinho aqui, ou não posso passar muito aqui perto, tem que ficar aqui. Tudo bem. Conexão. E a partir dessa ideia da conexão, eu estava refletindo, pastor Harini, por que eu estou aqui hoje? Porque nós temos uma conexão.
temos a mesma fé, o mesmo Deus, fazemos parte da mesma equipe, temos a mesma visão, caminhamos juntos, nós temos uma conexão. Por isso eu estou aqui hoje. Se eu perguntasse para você há 10 anos atrás, se você acreditaria que em 10 anos você poderia falar com qualquer parte do mundo sem pagar nada, com certeza você não iria acreditar. Surpreendente, né? Mas as coisas mudam. O mundo muda a cada 7 horas. O mundo está mudando. A nossa vida muda de 7 em 7 anos. E hoje nós falamos com o mundo, em qualquer parte do mundo, e não pagamos nada, através do WhatsApp, online, você entra, você fala. Conexão. São as conexões que definem muitas coisas na nossa vida, que abrem portas. Eu ouvi um testemunho antes de uma jovem, eu acredito jovem senhora, compartilhando com o pastor dela aqui, que arrumou um trabalho, que fez um pacto, que fez um voto, enfim, conexões. As pessoas, elas dependem uma das outras. O mundo, ele está em movimento e todas as coisas estão girando. Antes eu estava ali na sala do pastor e comia algum salgadinho, que um dia foi uma semente que virou farinha, que virou uma massinha e que foi para o forno e estava tão gostosa. As conexões, um depende do outro e assim por diante. Mas por outro lado, existe muita gente sofrendo. Eu passei por um lugar hoje com o pastor, vindo do meu hotel pela Cracolândia, e eu peguei meu celular rápido, eu queria filmar, porque era uma imagem chocante, mas não deu para eu filmar. E me passou algo no coração, como uma pessoa, o ser humano, ele vai para o fundo do poço, ele perde totalmente a sua identidade, ou nunca encontrou a sua identidade, e ele vai para o fundo do poço e não vive. A maior tragédia da vida é você passar por ela e não a vivê-la, não descobrir qual é o propósito que Deus tem para você, quem você é realmente. Você sabe que Jó, Jó foi o primeiro homem que questionou Deus, fez uma pergunta bem intrigante. Ele diz: quem é o homem para que tu se lembre dele? Salmo 4, versículo 8, Salmo 8, versículo 4, o salmista Davi também fez essa pergunta. Era algo que inquietava ele, e ele pergunta para Deus: quem é o homem? Leia comigo. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O versículo 5, veja que a resposta que há no versículo 5 do Salmo 8. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Conversávamos com o pastor sobre o homem, a natureza do homem, e por que o homem procura crer em algo. O homem é o único ser diferente de todos os outros animais. Por exemplo, um cachorro, um macaco, um leão ou qualquer outro animal, ele luta pela sobrevivência. Ele mora naquele corpo ali, mas ele não consegue inventar nada, criar nada. Ele se defende quando atacam ele. Se tem fome, ele procura comida. E o cachorro, eu tenho vários, porque eu também sou caçador. Eu caço javali. Eu tenho 19 cachorros, mas não na minha casa, lá no sítio. Eu tenho os melhores. Eu tenho o dogo argentino. Se você entrar no meu Instagram, Gavin Arte,
e onde eu coloco as telas que eu pinto e as caças que eu faço. Então, os meus cachorros são treinados, eles obedecem comando, eles me defendem, são cachorros poderosos. Por quê? Não porque eu sou dono deles, eles pensam que eles são donos de mim. Você sabia disso? Que o cachorro te defende porque ele pensa que você pertence a ele. O cachorro defende a casa dele porque ali é o território dele, e ele acha que ele é o dono da casa, é o instinto do animal, defender, mas ele não passa disso. Porém, o homem é um ser diferente e único. Ele procura Deus, ele crê em algo sempre. Um nativo que nunca viu a civilização, ele crê no espírito da mata, ele crê no espírito do rio, ele acredita no sol, ele acredita na lua, e ele nunca viu o homem civilizado. Quem ensinou para ele que ele tem que crer em algo? Dentro de cada ser humano há a parte de Deus. Eu preciso de 3 jovens rapidamente aqui. 3 jovens. 3. Sobe para me ajudar aqui. 3. Isto, esses 3. Ótimo. Esse trio aqui. Veja bem. Esse trio parada dura. Tá bom. Olha aqui para mim. Vamos fazer de conta que os 3 são uma pessoa, para você entender. Então, o homem é diferente dos animais. O homem tem 3 partes importantes. Uma que é a material, o corpo, 2 imateriais, que é a alma e o espírito. Então, vamos fazer de conta que aqui está o corpo do homem. O corpo do homem, esse aqui é a nossa casa, que nós moramos, é o que tem contato com o mundo material, através da visão, audição, olfato, tato e paladar. A alma e o espírito, que estão interligados, que é a parte imaterial e eterna, moram em um corpo. Então, o homem é um ser espiritual que mora em um corpo material. Qual é a diferença da alma e do espírito? A alma é o eu interior, aquele que decide: eu sou uma alma, eu tenho emoções, eu amo, eu odeio, eu escolho, eu tomo decisões. Alma. O espírito está ligado à alma, mas o espírito é a parte da eternidade de Deus dentro do homem. A alma também é eterna, mas a única maneira de Deus falar com o homem não é através do corpo, não é através da alma, é através do espírito. Quando Deus fala e o espírito do homem consegue ouvir a palavra, a alma assimila e recebe. E aí a alma pode decidir escolher Deus ou ficar sem Deus. E quando a alma, o homem, o eu interior, o eu verdadeiro, que é uma alma, decide andar com Deus, influencia o corpo. E o corpo também muda e passa a andar por outros caminhos. E muda as estratégias. E passa a viver uma vida diferente. Então, o espírito do homem é o HD de Deus dentro do homem. Tudo que você faz, tudo que você fala, que você pensa, as tuas atitudes, as tuas obras no meio do povo e quando você está só, é armazenado no HD, no espírito. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, porque ele é material, ele vai se desfazer do pó, porque tudo que você se alimenta de manhã, almoça, café, janta, é para o corpo. Morreu o corpo, vai, se desliga. A alma vai lá, corpo, ali ó, corpo.
Você se desligou. O espírito volta para Deus, que o deu, com todas as informações tuas da alma. E a alma vai para um lugar aguardar o dia da ressurreição, para receber ou a recompensa na primeira ressurreição, ou ser condenado no juízo final. Cada um vai receber a recompensa segundo as suas obras. Você entendeu? Está entendendo? Muito bem. É muito importante você formatar o teu HD, porque quando entra um vírus no computador, formata o HD, instala os programas e recomeça novinho em folha. Só o sangue de Jesus formata o teu HD. Para você ter uma nova vida, só o sangue de Jesus. Ele tira o vírus do pecado, ele apaga todo o teu passado e você começa a viver uma nova vida. Pode aplaudir a Jesus. Obrigado. Muito bem. Deixa eu dar um testemunho. Eu quando conheci Jesus, na verdade, eu sabia que eu ia ser pastor desde pequeno. Eu tinha 8 anos de idade, eu sou pastor há 40 anos, na verdade vai para 41, porque a minha primeira nomeação credencial foi em 78, então vai para 41 anos. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive um chamado de Deus para pregar o Evangelho. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não conhecia a Bíblia, mas eu sabia naqueles 3 dias que algo diferente aconteceu, e eu fui tão tocado pelo amor de Deus, que eu disse para o meu pai: pai, eu quero ser padre. E o meu pai me colocou no colo, nesta perna aqui, e ele disse: por que você quer ser padre? Eu disse: eu quero ajudar as pessoas. Quando eu cresci um pouco, eu entrei num seminário, estudei 4 anos, saí do seminário ateu, andei pelo Brasil, andei por alguns lugares e voltei para minha casa, jovem ainda, e o meu pai disse: vamos numa igreja, eu tenho um pastor amigo meu, porque o meu pai era um empresário, e ele vendeu um terreno para o pastor construir a igreja, se tornou amigo do pastor, mas o meu pai não ia naquela igreja, o meu pai era católico, e a minha mãe católica espírita, e o meu pai me convidou 6 meses, e então eu disse um dia: pai, hoje eu vou, mas depois não me convida mais, eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor, e eu vou somente essa vez para que o senhor fique feliz comigo. Sentei no último banco lá, bem perto da porta, eu pensei assim: no final eu dou um vazare e não volto mais. O pastor terminou a reunião, e ele abriu o caminho entre a multidão, e chegou para mim e bateu no meu ombro e disse: moço, você vai ser um pastor. Eu pensei: nunca mais eu volto aqui. E eu saí dali para não voltar mais. E a esposa do pastor, que era uma mulher de oração, uma mulher de fé, chamou os jovens, que era uma pequena igreja que estava começando na época, que se assentavam neste lado aqui, 23 jovens, isso eu vim saber depois. Ela disse para eles: vamos fazer um desafio de oração, 30 dias, das 6:30 da manhã às 7:30 da manhã, nós vamos orar aqui no templo, para Deus salvar aquele moço, o Jairo. Eles começaram a orar, eu não sabia disso, eu soube depois, e quando eles começaram a orar, eu quis ir embora. Então eu peguei uma mochila, eu era meio maluco, e eu coloquei aquela mochila nas costas, e eu fui para a Argentina, eu fui para o centro do Paraguai, eu voltei para o litoral, andei nas praias e voltei para o centro do litoral do Paraguai, 27 dias. Eu lembrei daquela igreja, e eu pensei assim: mas e se eu seguisse aquele caminho? E se eu voltasse, e eu vivesse uma vida diferente, pudesse viver diferente? Então eu pensei, da mesma forma eu pensava: não, eu nunca vou conseguir seguir aquele caminho, eu tenho muitas falhas, eu não posso seguir. Mas tinha uma voz que dizia para mim, dentro de mim: mas você vai para o inferno, você vai para o inferno. E eu pensava: bom, se eu seguir aquele caminho, eu vou ter a eternidade com Deus,
Mas vinha outra voz dentro de mim: mas aqui você faz o que você quer e ninguém tem nada com isso. Então por que você vai mudar? E eu fiquei triste, pastor. Aquela tristeza segundo Deus, que opera arrependimento. Quando completou 29 dias, eu voltei para minha casa, para minha cidade. E quando completou 30 dias, que eles encerraram a campanha de oração de manhã, eu estava sem ninguém me convidar, no último banco deste lado. Os jovens estavam aqui, eram 23 jovens. Curiosamente, dos 23, depois comigo 24, 12 se tornaram pastores, e 12 meninas se tornaram pastoras, porque eles se casaram, e todos eles se tornaram pastores. Eu estava lá, e o pastor pregou, uma sexta-feira à noite, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. E eu recebi a palavra, e eu pensei comigo: eu sou o perdido, eu preciso mudar. Mas eu nunca tinha falado com Deus. O pastor pediu para as pessoas ficarem de pé. Os jovens, desde que eu cheguei, eles olhavam para trás antes do culto e falavam: glória a Deus, aleluia. E eu olhava para trás, e eu olhava para os lados: o que está acontecendo? Eu não sabia o que queria dizer glória a Deus. Eu nunca tinha ouvido essas palavras, aleluia. Para mim era estranho na época. Mas quando eu fiquei de pé e o pastor fez um desafio: eu quero orar pelas pessoas que querem uma nova vida, que vão andar com Deus, que vão servir a Deus, e vão se batizar nas águas, para viver uma nova vida para sempre. Eu estava lá, eu pensei assim, eu não sabia falar com Deus, e eu pensei assim, eu disse: Deus, me perdoe, eu nunca falei contigo, eu não sei falar contigo, eu nunca fiz uma oração, mas eu queria tanto seguir esse caminho, eu não consigo. Se o Senhor me perdoar, e se o Senhor perdoar os meus pecados, e se o Senhor me ajudar, eu quero seguir esse caminho. Quando eu fiz esse pensamento, pastor, algo veio sobre mim, como um amor líquido, como uma água, e algo saiu de mim, eu comecei a chorar, eu fiquei leve, em paz, e eu vim para frente, e uma glória de Deus tomou conta daquela igreja. O pastor teve dificuldade para encerrar a reunião aquele dia. Foi aqueles jovens, eles viram que Deus responde à oração. Aqueles jovens estavam vendo que eles lutaram 30 dias, e quando completou 30 dias, Deus disse: eu respondi a oração, e ele está aqui diante do altar, eu trouxe ele, eu convenci ele, e eu salvei ele, e eles estavam glorificando a Deus. Deus é real, Jesus responde a oração, e eu estava ali, e eu estava aos pés de Cristo, eu estava mudado. Quando o pastor terminou a reunião, e eu saí para fora feliz, eu estava no ar, eu estava voando. Lá fora tinha uma menina: Jairo, você aqui na igreja dos crentes? Eu disse: sim, por quê? Não, é que eu liguei na tua casa, e o teu pai me falou que você veio para cá, e eu não acreditei que você veio na igreja dos crentes. Eu disse: tudo bem, mas eu estava bem em paz. Disse: o que você quer? Ela disse: eu quero fazer uma festa com você. Eu disse: se fosse ontem eu ia, agora eu não vou mais. Eu tentei ser feliz dessa maneira, e sempre havia um vazio no meu coração. Agora eu estou tão feliz, eu tenho Jesus. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar, e eu não sabia como Deus trabalha, eu não conhecia Deus. Eu tinha Ele, mas não sabia que tinha. Eu disse: tá, o que eu fiz para você estar chorando? Desculpe, eu te fiz alguma coisa?
Ela diz, não, é que eu quero ser feliz como eu vejo que você está. Eu disse, você quer ser como eu? Peguei ela pelo braço e digo, vamos falar com o pastor, ele ainda está ali. E 12 dias depois eu me batizei, ela se batizou junto comigo. Eu ganhei ela para Jesus. Aplauda Jesus, aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Veja bem, naquela época não havia celular, não havia internet, mas eu tinha uma namorada em Curitiba, filha de um advogado, Alice. Aquela mesma noite eu cheguei em casa e escrevi uma carta, e na carta eu escrevi mais ou menos assim, eu disse, Alice, já não chamei de amor mais, né? E nem gatinha, eu disse, Alice, não tem mais carnaval, porque eu estou seguindo um novo caminho, você não vai entender, me desculpe, seja feliz, tchau. Mandei a carta. O mal você corta pela raiz. 15 dias depois, eu estava indo para a reunião, na praça que eu encontro a irmã da Alice. Ah, Jairo, a minha irmã ficou triste, minha mãe gosta de você, eles me mandaram de Curitiba aqui, para ver o que aconteceu. Eu disse, tudo bem, você quer saber, senta aqui no banco. Comecei a falar para ela que eu era infeliz, e que eu conheci Jesus e tal. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando. Eu disse, mas o que eu fiz para você? Me desculpe, eu te ofendi. Ela disse, não, mas é que eu quero ser feliz com você. Eu digo, então vem comigo. Levei ela para a igreja. 60 dias depois ela se batizou em Curitiba. Ela passou a servir a Deus. Naquela época não havia Bíblia. Eu fiquei 1 ano sem Bíblia, porque eu não encontrava uma Bíblia para ler, pastor. Eu não encontrava uma Bíblia para comprar. 1 ano depois eu vim para São Paulo, e eu comecei a andar nas ruas no centro de São Paulo, e eu vi um lugar e eu consegui comprar uma Bíblia. 1 ano depois, eu não tinha Bíblia, eu tinha comunhão com Deus, eu tinha conexão. Eu não tinha Bíblia, mas eu sabia o poder da oração, eu sabia que Jesus é real, eu sabia que há algo além da nossa capacidade e além dos nossos limites. Eu quero que só um suba aqui, um daqueles que veio aqui, quem quer vir? Vem correndo, o mais rápido chega, então é você mesmo. Veja bem, eu não conhecia o poder, o verdadeiro poder que uma pessoa pode ter. Eu não sabia. Um homem, ele pode ter o poder físico e ser o melhor fisicamente. Pelé, que não é do tempo da maioria de vocês, mas eu vi o Pelé jogando futebol, ele foi o melhor. Num ano, ele foi campeão 13 vezes, em 13 campeonatos. Ele foi demais, ele foi um gênio. O Pelé hoje está de cadeira de rodas. O poder físico dele já passou, o talento dele já passou. As pessoas, elas podem se aperfeiçoar com cursos, coach, mentoring, advisor, doutorado, mestrado, doutorado em determinada área, pode ser o melhor, mas há um limite para o homem sem Deus. Conexão. João 15, 5, 6 e 7. Eu quero que eles coloquem, fica aqui comigo, como é que é o teu nome? João, belo nome, João, o discípulo amado. João capítulo 15, fica um pouquinho aqui, eu quero mostrar para vocês isso aqui. João 15, versículo 5, quero que você veja o que Jesus falou. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto,
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ver o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Uma vez eu orei por um homem, eu era bem jovem, ele chegou caminhando com seu filho na igreja, era uma igrejinha pequena, uma capelinha de madeira, ele era um homem muito culto, e ele disse para mim assim: pastor, eu ouvi você no rádio, e eu acho que você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu estou falido, tenho 134 funcionários que entraram no ministério contra mim, eu perdi tudo, a minha casa está alienada no banco, e eu preciso de um milagre. Mas eu já vou lhe adiantar, pastor, eu não acredito no mal, eu não acredito que existe diabo, eu não acredito que existe espírito, eu não acredito no medo, é tudo coisa do homem, porque eu estudo parapsicologia há mais de 15 anos, mas eu ouvi o senhor no rádio, e quando o senhor faz aquela oração, eu fico arrepiado, e eu acho que o senhor desenvolveu poderes extrasensoriais. O senhor é um homem que conseguiu chegar à terceira dimensão, porque o senhor desenvolveu a mente, o consciente, o inconsciente e o subconsciente. E eu olhei para ele e disse: não, eu cheguei à quarta dimensão. Senta aqui. Ouvi a história dele e disse: posso fazer uma oração pelo senhor? O que o senhor quer pedir? Ele disse: é que amanhã vai sair a licitação da construção do novo hospital, e se eu não ganhar essa licitação, pastor, ou eu vou fugir e vou me matar. Eu sou de uma família tradicional, o irmão meu é padre, 2 irmãs freiras. Eu disse: tudo bem, Salésio é o nome dele, eu era um cara muito culto. Eu disse: eu vou orar por você. Ele assentado, eu fiquei de pé, comecei a orar, e no mundo espiritual eu vi que saiu um ser dele, um espírito saiu, e o Espírito Santo falou assim comigo: diga para ele que amanhã às 2:30 da tarde ele vai lá assinar o contrato, porque eu dei o hospital para ele construir. Terminou a oração, ele estava chorando. Aí ele disse para mim: desculpe, pastor, eu nunca chorei assim, mas é que eu acho que é esse ambiente aqui, né? Eu sabia qual era o ambiente, o Espírito Santo tocou nele. Eu disse: Salésio, amanhã, 2:30, vai assinar um contrato, porque você ganhou esse contrato. No outro dia, 4 da tarde, ele parou o carro na frente da igreja, antes ele veio a pé. Aí ele parou o carro na frente da igreja, com papel na mão, assinado, me abraçou, chorou e disse para mim assim: pastor, deixa eu te perguntar um negócio, porque se você me revelar o segredo da terceira, como é que você conseguiu chegar à terceira dimensão, para desenvolver os poderes extrasensoriais, eu vou ser um homem milionário. Eu disse: eu vou te contar o segredo que eu tenho, mas não hoje, sábado lá na tua casa. Agora eu quero saber por que você estacionou o carro aqui na frente e outro dia veio a pé. Quer dizer que eu tinha vergonha, não queria que ninguém soubesse que eu vim aqui, né, pastor? Tudo bem. Sábado eu fui na casa dele, peguei a Bíblia, numa sala que ele tinha de leitura, mais de 1000 livros sobre parapsicologia. Tinha uma Bíblia que era um enfeite, aquela Bíblia grande, católica, tirei lá do meio e disse: Salésio, eu vou te mostrar o segredo da minha vida. Não é a terceira dimensão. Eu disse: eu concordo com você. Por exemplo, o músico que eu vi tocar aqui, a filha do pastor tocando, os outros músicos, genro. Quando você é músico, você não se esforça para tocar, porque você desenvolveu uma capacidade no teu inconsciente. Por exemplo, eu sou um pintor, um artista plástico, eu sou um autodidata, eu não me esforço para pintar, está dentro de mim. Eu pego os pincéis e eu vou misturando cores, perspectivas, para mim tudo é fácil.
Aí eu disse, mas eu vou te mostrar o segredo do meu poder. E eu mostrei em Mateus 4, quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas, e ele, movido pelo Espírito, no poder do Espírito, ele foi para Nazaré. Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Conexão, o dia do batismo, veio o padre, não sei de onde, e as duas freiras, todos na casa dele, 3 dias antes, se espalhou a notícia, 6 da manhã, bateram na minha casa no domingo, o Salésio está aí? Não, o Salésio desapareceu, 4 da manhã, sumiu, e eu disse, pronto, perdi o Salésio, não vou batizar. Cheguei no local do batismo, que era num rio, no interior. Quem eu encontro lá? Todo de branco, com uma máquina fotográfica. Ele veio e me abraçou e disse, pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu vou me conectar com Jesus num ato testemunho público, e eu vou me batizar para seguir a Ele para sempre. Conexão. Eu sou a árvore da vida, vocês são os galhos. Se conectem em mim, que as minhas palavras estejam em vocês, e vocês terão tanto poder, que vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, para a glória do Pai, vos será concedido. Então aqui está o homem natural, o homem qualificado, o atleta, o bom de bola, ele é um craque, mas vai chegar o dia que esse poder vai passar. Aqui está o artista, o cantor, o ídolo de todo mundo. Chegará o dia, como chegou para Elvis Presley, John Lennon e tantos outros mais recentes, que passam. Então aqui está o grande estadista, o grande político, vai passar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se aqui estiver um homem de Deus, que tem conexão com Cristo, diz, não entrará em juízo, mas tem a vida eterna, e passou da morte para a vida, para sempre, vai viver com Deus para sempre. O homem com Deus, não é mais um, mas ele vai fazer a diferença. Obrigado. O homem com Deus não se torna mais um na multidão, ele vai fazer a diferença. Deixa eu falar algo para você. Não importa como você vive hoje, não importa o teu nível intelectual, eu te aconselho, estude bastante. Quanto mais conhecimento você tiver, mais claro também vai ser a tua visão, vai ser a tua fé. Se prepare secularmente, mas se você não tiver conexão com Jesus, não vai funcionar. Deixa eu falar algo para você. Note essa imagem, na minha região tem muito isso, uvas, vinhedos, na minha região lá no sul, tem muitos vinhedos. Olha o fruto, o cacho de uva, está ligado ao galho. O galho produziu essas uvas, porque o galho está no tronco. É interessante você entender isto, que não é uma mágica, mas é uma conexão, porque a vida não está no galho. Você tira um galho do tronco, em 3 dias ele murcha e seca. Tire um peixe d'água, o que é um peixe fora d'água? Eu pergunto para você, o que é um peixe fora d'água? Ele morre, porque a origem dele, a fonte de vida dele é a água. Arranque uma planta da terra, 3 dias, veja como ela fica, ela morre. O homem sem Deus não terá a vida plena, não terá a vida, mas com Deus você tem o poder da multiplicação. O que Deus disse para Adão e Eva, quando abençoou o primeiro casal? O que Deus falou? A Bíblia diz, e Deus os abençoou,
crescei, multiplicai e dominai. Cresça, cresça, cresça. As crianças aqui estão no colo dos pais, porque elas ainda não têm poder de decisão, elas são crianças, mas um dia elas vão crescer, porque elas não foram projetadas para ser crianças. E quando a pessoa cresce, ela tem as sementes dentro delas, porque Jesus disse: quem está em mim vai dar muitos frutos. Note, muitos frutos. Quer dizer que Deus tem sementes dentro de você que Ele colocou, e essas sementes são para você ter frutos, multiplicar. É o segredo que existe nas sementes. Isso é tão profundo, pastor. Quando Ele disse: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Palavras. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Eu não sei se a tradução da Bíblia que os jovens usam aqui, o pessoal da mídia usa aqui, é isto. João capítulo 1, versículo 1. Vamos ver? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava no princípio com Deus e era Deus. 2. Versículo 2, todas as coisas. Ele estava com Deus no princípio, e no versículo 3, diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Sementes estão dentro de nós, atitudes, palavras, ações. É um mistério a vida. Eu sou um homem que vivi muito isso, pastor, de ter uma ideia, uma palavra, uma atitude e ver aquilo se tornar realidade. Você pode ter uma visão assim, ó. Você tem a visão até aqui, mas a tua visão pode ser lá, a tua visão pode ser a porta. Se você ir, você pode olhar o Campo Verde, você pode pegar um drone e filmar uma parte de Santo André, você pode pegar um avião, olhar São Paulo. A visão depende muito da maneira que você se põe, se coloca diante de Deus. Por exemplo, Abraão tinha uma promessa de Deus, mas não acontecia. Ele começou a questionar. Ele entrou na tenda dele, a visão dele dentro da tenda ficou limitada, e ele começou a dizer: meu Deus, o Eliezer vai ser o meu herdeiro, vai ser o meu empregado. E ele estava dentro da tenda dele lá, escondido, chorando, e dentro da tenda, e meio depressivo, e dizendo: eu tenho uma promessa, mas não acontece, não acontece. Aí Deus disse: sai para fora, amplia a tua visão, conte as estrelas, olhe mais longe. É isso que eu vou fazer. Eu vou responder a tua fé. Eu vou responder à medida que você crê. Eu vou responder à medida que você estiver conectado e disposto a dar frutos. Aí mais adiante, Deus fala com Abraão, dizendo: de onde você está, erga os teus olhos e olhe para o leste, para o oeste, para o sul, para o norte, até onde tua visão alcançar, eu darei a você e a tua descendência. Uma ideia, um propósito, um sonho que você tem. Diga para aquela pessoa que está do teu lado, fale assim: ouse sonhar. Diga: sonhe grande, para a glória de Deus. Um dia, eu estava no Rio de Janeiro. Veja, eu já vou encerrar, eu preciso falar isso, pastor. Eu estava no Rio de Janeiro, ouvindo Morre Cerulo. Sei quantos de vocês conhecem Morre Cerulo. Ele está com mais de 90 anos hoje.
Ele é um grande homem, um grande missionário, que ministrou para multidões no mundo todo. E ele disse o seguinte, ele é um profeta, ele disse, muito bem, eu quero alcançar 8 milhões de judeus, 8 milhões de africanos, e eu sou um judeu que me dediquei a pregar o evangelho, eu quero alcançar 8 milhões de africanos, e lá não tem oferta, lá não tem nada, eu vou levar livros, vou levar o que eles precisam, e vocês querem me ajudar? Eu quero receber de cada pessoa que quiser 3 mil reais de oferta. E você que vai doar 3 mil reais de oferta, você vai receber em 2 anos o que você não receberia em 10 anos. Eu não tinha dinheiro, era muito dinheiro, eu fiz 3 cheques e levei no altar, e eu dei um nome para a minha oferta, pastor. Eu disse, Deus, essa oferta que eu estou dando, não é por mim, não é pela minha família, não é por algo pessoal, mas eu quero salvar a minha cidade, e eu entreguei aquela oferta, e eu cheguei na minha cidade, e nós éramos em 33 pessoas, e nós estávamos orando 24 horas por dia, 33 dias e 33 noites de oração, e numa madrugada Deus falou comigo, no meu coração, você vai construir um grande auditório, e eu tive a visão do auditório, mas não nos olhos, dentro de mim. 2 dias depois eu estava numa rua, tinha um morro com 8 terrenos vagos, numa área muito nobre na cidade, só mansões, e a vista para o centro, e eu vi uma placa, vende-se, e eu subi lá, olhei para a rua, arranquei a placa, e emborquei a placa, cobri de capim, pisei em cima, e levantei minha mão e disse, Deus, o Senhor disse para Josué, onde ele colocar os pés, ali seria dele, e essa promessa eu estou reivindicando para mim, porque aqui eu vou construir um lugar, onde as multidões serão salvas. E eu senti o mover de Deus, a semente, porque eu estava conectado com Ele, a semente se moveu, e eu vi que os céus se moveram, e eu comecei a chorar, e a falar em línguas estranhas, porque o céu disse amém. Eu não tinha dinheiro, então eu comecei a falar na igreja, então vamos ter um auditório. Um engenheiro chegou para mim e disse, eu vou te dar todo o projeto, pastor. Me sentei com ele, com a arquiteta, fizemos o projeto aprovado na prefeitura, tudo certo, agora vamos para os orçamentos. Em 2007, fiz o primeiro orçamento, 1.333.000, só pré-fabricado, que era só os pilares, as vigas e uma parte do mezanino. Outro orçamento, 933 mil, e eu não tinha nada. Aí um líder da minha igreja, que eu já estava, daqui aos 33, estava começando na visão, disse, pastor, vai orar pela minha chefe. Cheguei no apartamento, tinha problema no casamento, orei, fui embora. Ele disse, eu vou levar a fazer um orçamento. 15 dias depois, disse, pastor, vamos lá, o orçamento está pronto. Cheguei lá, quem era a dona da empresa? A chefe dele. Eu não conhecia. Ele disse, pastor, o meu casamento não tem preço, e o Senhor orou, e Jesus salvou o meu casamento, e eu vou fazer essa obra para o Senhor, preço de custo 440 mil, dá para colocar a imagem aqui do templo, aquelas fotos, eu quero que vocês vejam, olha a oração, nós começamos assim, ó, aqui é terra, se desligar a luz aqui, dá para ver melhor, dá para desligar a luz? Olha aqui, isso aqui é terra, é chão batido, é terra, não é piso. Nós começamos com o joelho dobrado, orando. Vá para frente, vai para frente, segue. Aqui estou eu, e o centro da cidade está ali no morro, essa é uma área nobre aqui, atrás de mim, muitas casas lindas, grandes. Vamos lá, segue. Lá, olha a casa do lado lá. O terreno é aquele lá nos prédios, pode seguir, vai mais rápido um pouquinho, se for possível. Você colocou, tudo bem. Aí já está o engenheiro, estão estudando, o engenheiro, os projetos, as máquinas, estamos trabalhando, olha o morro, olha os fundamentos, estamos trabalhando firme. E ela disse para mim assim, pastor, 440 mil, enquanto olha ali você me ouve, 440 mil,
Eu disse: dona Regina, eu tenho 85 mil para lhe dar de entrada e posso lhe pagar 15 mil por mês, a senhora aceita? Aceito. Digo: ótimo. E aí nós fomos para o ginásio, né? Aí um dia, todo mês, 2 dias antes de vencer a prestação, eu pagava. Todo mês antes de vencer a prestação, pagava. Um dia ela disse para mim assim: pastor, eu nasci aqui, menina, eu herdei do meu pai essa empresa, nunca tivemos um cliente como o senhor. Eu disse: dona Regina, mas a senhora nunca foi numa reunião nossa. Ela disse: então eu vou lá, então eu irei lá, domingo. Ela foi no domingo, foi no outro, quando venceu o mês, 2 dias antes, eu fui lá pagar, paguei. Ela disse: pastor, eu também quero dar minha oferta para a construção. Eu disse: tudo bem, dona Regina, mas eu não recebo oferta fora da igreja, a senhora leva lá no culto. Ela disse: não, pastor, não dá para mim fazer isso não, porque eu olhei aqui, e o senhor ainda me deve 165 mil reais, essa é a minha oferta, o senhor não me deve mais nada. E nós trabalhamos, e o povo se levantou para trabalhar, e o povo se levantou, e o povo foi trabalhando, e o povo arregaçou as mangas, né? Olha lá atrás, nós vamos construir lá atrás um grande prédio também agora, com estacionamento e tudo. Então aqui uma visão da cidade, a visão do nosso templo, aqui dentro do templo agora, as nossas reuniões, os nossos cultos, e nós continuamos trabalhando firme até a construção. Aconteceu uma coisa bem interessante nesse tempo aqui, irmãos. Eu não tinha dinheiro para comprar as telhas, pastor, e eu não tinha dinheiro para pagar a laje do mezanino. Na época era 90 mil reais, isso em 2007. Um dia, eu nunca disse eu não posso. Olha o segredo aqui, que eu quero que você guarde isso. Nunca diga eu não posso. Diga a Deus aonde está, diga a Deus como eu faço, como vai acontecer. Pergunta, mas não diga eu não posso, porque palavras são sementes. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir e vai ser concedido. A morte e a vida está no poder da língua, aquele que o souber usar vai viver por ela. Provérbios 20:18. Então é um princípio da palavra. E eu disse: Deus, eu não tenho nem um centavo, onde está esse dinheiro? Porque eu tenho que pagar a cobertura e o mezanino. No outro dia, chega um homem para um carro na frente da minha casa, com uma pasta preta, e diz: pastor, o senhor pode me receber, eu tenho algo para lhe entregar. Recebi, eu não sabia o que era, eu nunca mais vi aquele homem, nunca tinha visto antes, não sei o nome dele, não sei quem era, e ele disse: pastor, eu estou acompanhando a sua obra, e eu vim aqui trazer uma oferta, porque essa causa é nobre. Abriu aquela pasta numa mesa, e me deu 100 mil reais de oferta, foi embora, e eu nunca mais ouvi. E no outro dia eu paguei a cobertura, paguei o mezanino, e paguei algumas coisinhas, e Deus foi glorificado, porque Deus nunca falha, Deus não pode falhar, Deus é Deus. Se você está conectado com Ele, vai acontecer. Se você semeia, você vai colher. Se você planta, você colhe. O maior poder do mundo está com você, que está com Deus. O maior poder do mundo está conosco. Quando eu me converti, eu não sabia que eu tinha o poder. E aquela menina que chegou e disse: eu quero fazer uma festa com você hoje. Quando eu disse: eu não vou mais, o poder de Deus que estava nas minhas palavras atingiu ela. Eu não sabia que eu tinha o poder. Você não sabe muitas vezes que está com Deus, porque estar com Deus você não vive sentindo arrepios. Não, a Bíblia diz que Sansão, quando pecou, ele disse: eu vou sair novamente e vou vencer o inimigo, porque ele não sabia que Deus já havia se retirado dele. Ele não sabia que não estava mais com Deus. Você não fica sentindo que está com Deus. Paulo disse: nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos pela palavra,
Se Deus falou, está falado. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. Quando eu ofertar, eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu aprendi que ser dizimista e ser ofertante não é questão de sentir, olha, guarda o que eu estou dizendo, não é questão de você sentir, não é questão de emoção, não tem nada a ver com isso, é questão de escolha, é um ato de fé. Você faz isto, e você sabe que num dia você vai colher. Eu tenho um homem que veio depressivo na igreja, ele perdeu tudo que tinha, não tinha dinheiro para comprar um creme dental, e ele estava depressivo. Eu disse para ele o seguinte, o nome dele é Ivo Durigon, eu disse: Ivo, porque ele só chorava, disse: Ivo, formata o teu HD, vira a página, esquece esse negócio. Ele tinha 1 milhão de dívida na Receita Federal, havia perdido em primeira instância, segunda instância, e estava em Brasília, e ele estava desesperado, ele não tinha mais dinheiro, não tinha, era um homem arrasado, ele perdeu tudo. E eu disse: Ivo, formata, apaga, vira a página, esquece o que passou, se conecte com Jesus e seja fiel. Na época da construção, ele fez um voto de dar uma oferta de R$5.000, e ele não tinha dinheiro para comprar creme dental. Esses dias ele chorou, lembrando para mim daquele tempo. Naquele mês, foi julgado o negócio dele em Brasília, e ele ganhou, a dívida acabou. Ele disse, não sabe como cumpriu o voto, os 5.000, porque aí Deus deu uma ideia para ele. Ele criou um atacado de vender produtos de limpeza, um atacadão. Hoje ele tem uma casa imensa, nova, tem carros, tem funcionários, e faz parte da minha equipe de 12. Ele era um cara bem, já maduro, velho. Eu fiz o casamento dele. Ele tem uma esposa linda, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, tem uma filhinha linda, porque eu acredito que a virada na vida dele foi o dia que ele disse: eu vou seguir a Deus, eu vou plantar no reino, porque eu quero ser uma bênção. Ele disse, pastor, ele disse numa reunião de 12, ele disse, eu tenho um propósito, eu jamais deixarei de toda a célula dar uma oferta especial, todo culto uma oferta, e o meu dízimo, a minha oferta do tamanho do meu dízimo, todo dia da Santa Ceia. Frutos, conexão, frutos, é um princípio. Vocês são poderosos, vocês são uma igreja poderosa, vocês têm um louvor lindo, vocês têm uma alegria incomum, vocês têm um pastor maravilhoso, uma equipe maravilhosa. Agora eu digo para você, sai da tua tenda, saia da tua tenda, comece a contar as estrelas, olhe mais longe, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, você vai crescer como nunca antes. Tenha um sonho, não importa se você não tem nada agora, não importa se você não pode, não importa se você não é qualificado, não importa. Eu vou parar, pastor, eu vou parar, mas olha só, Abraão, a Bíblia diz, que ele olhou para o corpo dele, e disse, eu não posso, não tem jeito. Ele não atentou para o corpo enfraquecido, ele sabia, a consciência dos teus limites. Ei, o segredo, consciência dos teus limites sem Deus. Por isso que Moisés disse, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui, nós não moveremos um passo. Sabe por quê que Elias ficou lá no ribeiro de Carite, e a Bíblia diz, e o ribeiro se secou. O ribeiro se secou, e Elias está lá, não tem mais água. Elias está lá, porque Elias não estava firmado no ribeiro, ele estava firmado no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, e ele esperava o comando de Deus, e Deus disse, vá para Serepta,
porque eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Eu vou parar, pastor. Mas é muito forte. Depois tem mais. Se coloque de pé, eu quero orar com você.